Olá, assalamu alaikum, tudo bom? Esse é mais um vídeo, um momento leitura. Estou aqui com este jornalzinho USP, Unesp, Unicamp temem efeito da reforma tributária em financiamento, tá? Então, quem escreveu essa matéria foi a Ângela Pinho, certo? A Ângela Pinho. Obrigada, Ângela Pinho. Bela matéria. Parabéns. Tô gostando. Vamos então ler mais um pouquinho. A possibilidade de retrocesso preocupa muito, diz Vahan Agopian, reitor da USP. Então, Vahan Agopian. Que nome diferente. Ele é o reitor da USP. Olá, Vahan, tudo bom? Assalamu alaikum. Em sua avaliação, a autonomia e a vinculação de recursos são fundamentais para que as instituições possam planejar seus investimentos. A prioridade não só para o ano corrente, mas para um período maior. Eu já era professor na época pré-autonomia. No começo do ano, tinha às vezes que recorrer a amigos para ter material para dar aulas de laboratório, porque o orçamento não tinha saído, não sabíamos quanto ia vir. A administração era feita por solavancos. Por ora, a solução para um financiamento das universidades em um cenário sem ICMS ainda não está clara. Em evento sobre a reforma realizado em novembro na Assembleia Legislativa, a PI chegou a mencionar entre as possibilidades uma nova lei que estabeleça um percentual de arrecadação similar ao atual, ou uma lei que propunha um percentual que pode ser revisto periodicamente. Não sei o que vocês acham. Os impostos devem se unificar? PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e IBS devem se unificar? Sim ou não? Deixe nos comentários. Então, tem um evento sobre a reforma realizada. Bom, isso eu já li. Reitores dizem que o governo está ciente do quanto a autonomia é importante para as três, certo? Do quanto é importante para as três. E então essa porcentagem, né, do imposto para as universidades, tá? O clima político em relação às universidades, porém, definitivamente não é o mesmo de quando o decreto da autonomia foi assinado. Avalia Federico Mazzucchelli, professor da Unicamp e secretário da Economia e Planejamento do governo paulista na época. Certo? Ele conta que o então governador Orestes Quercia decidiu pela autonomia muito por questão prática, em um contexto em que as universidades ficavam constantemente pleiteando verba e greves se sucediam. O governador um dia chegou para mim e falou: estou achando melhor dar os recursos de uma vez para as universidades. Lembra? A partir do histórico de repasses, definiu-se então o percentual. Como a ideia partiu do próprio governador, não houve grande pressão contrária no legislativo. Recorda Mazzucchelli. Agora, dentro de um contexto nacional de ataques ao ensino superior público, as universidades paulistas acabam de ser alvos de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Agopian
afirma que a USP estreitou muito o contato com o Legislativo desde então. A CPI foi útil para que a Assembleia conhecesse melhor a universidade. Me surpreendeu a dissociação que havia entre a universidade e os nossos parlamentares. Em sua avaliação, o ponto mais importante a se garantir em uma eventual rediscussão do concreto é a manutenção da autonomia. Os reitores da Unicamp e da Unesp também expressam forte preocupação com o fim do ICMS. Por outro lado, afirmam que ele pode ser uma oportunidade de se melhorar o atual mecanismo legal. Se isso de fato ocorrer, vamos ter que negociar com o governo do Estado um novo formato. E isso pode ser interessante, porque pode transformar a autonomia numa lei, que é algo que as universidades demandam há muitos anos. Diz Marcelo Knobel, da Unicamp. Ok. Wassalamu alaikum. Give me a like. Sandro Valentino, da Unesp, acrescenta que vincular os recursos das universidades a um percentual da arrecadação do Estado como um todo e não a um tributo específico também pode dar mais estabilidade ao financiamento. Isso já ocorre atualmente com a FAPESP, Agência Estadual de Fomento à Pesquisa. Temos que lutar para que seja mantido o mesmo percentual de hoje. Muitas pessoas veem a vinculação como um estorvo, mas é um investimento. Não podemos esquecer que as 3 estaduais são uma pequena fração das universidades brasileiras e produzem 35% da produção científica do país, indexada na base internacional de dados Web of Science. Preservar isso é fundamental. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, o deputado Sérgio Vitor, classifica como urgente a necessidade de uma reforma tributária, mas também avalia com cautela o cenário em relação à USP, Unesp e Unicamp. O presidente da Câmara disse que quer votar a reforma em abril, mas o que preocupa é que estamos vendo pouca discussão sobre como vai ficar o financiamento das universidades. Diz. Ele defende uma diversificação das fontes de receita, eventualmente com parcerias e até com cobrança de mensalidade, e manutenção de financiamento público, desde que, afirma, com maior transparência e prestação de contas. A universidade tem que ter autonomia pedagógica e para gerir os recursos, mas não pode ter autonomia de não prestar contas, diz. Para Mazzucchelli, qualquer retrocesso no decreto que ele ajudou a construir pode ter consequências temerárias. Para mostrar a importância do texto legal, basta comparar a situação das estaduais de São Paulo à das federais submetidas a seguidos arroxos. Em nota, a Secretaria da Fazenda da Gestão Dória afirmou que apoia a reforma tributária negociada junto aos estados e que, como ele prevê um fundo de compensação a todos os entes que tiveram perdas de arrecadação, será assegurada a estabilidade do financiamento público. A pasta afirmou ainda que a educação é uma prioridade para o governo de São Paulo e que os repasses às universidades aumentaram 6,25% de 2018 para 2019. A gestão Dória foi questionada, mas não respondeu se pretende manter o atual modelo de autonomia e vinculação de recursos às 3 universidades. Então, esse foi mais um vídeo Momento Leitura, certo? Da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo, tá? Cotidiano, tá? Cotidiano. Financiamento
da Universidades Paulistas, evolução de repasses do ICMS às universidades estaduais paulistas. Então esse foi mais um vídeo, inscreva-se no canal, dê meu like, tchau!